e paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Novo Tempo. E como sempre, a gente vem com temas polêmicos para ser debatidos pelos nossos convidados, e hoje não é diferente. Hoje eu tenho aqui dois convidados especiais que estão conosco para debater esse tema. Apresento a vocês a pastora Mary, que é pastora aqui do Novo Tempo. Seja bem-vinda, pastora Mary. Pastora Mary que tem um canal aqui também, tema voltado para a mulher. Como é que é esse canal, pastora? Graça e paz a todos. Na verdade, a finalidade da igreja sempre vai ser edificação, né? Da igreja, do corpo. Assim como esse quadro aqui voltado para homens. Não que o público feminino não venha a ser edificado, né? Porque o quadro para homens também edifica a vida das mulheres, mas especificamente o quadro Mulheres Adornadas é um quadro também que o Senhor nos deu um presente, né? Eu tenho essa ferramenta como presente de Deus para a edificação das mulheres. Também sei que edifica a fé de muitos homens também, né? Na verdade, a finalidade da rede social, dos quadros da igreja, do Novo Tempo, é que a palavra do Senhor ela alcance níveis maiores, uma proporção maior de divulgação. E tudo que nós fazemos aqui, fazemos sempre em benefício do retorno para as pessoas, do próximo, né? Então, assim, desde já agradeço a oportunidade e tenho certeza que através desse quadro aqui, muitas vidas serão alcançadas. Amém. Temos também aqui o nosso irmão Diogo do Louvor. Seja bem-vindo, Diogo. Diogo está com a gente desde do último quadro, que foi Submissão. Se você não assistiu, assista. O card vai estar passando aí na tela. E aí, irmão Diogo, seja bem-vindo mais uma vez. Graça e paz. Amém. Para um enorme prazer de novo estar aqui, né, num tema tão relevante e tão atual como esse. Eu creio que será um debate esclarecedor. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, através da graça e do conhecimento, vai estar nos conduzindo nessa noite para a edificação das nossas vidas, né? Edificação das vidas que estão assistindo esse vídeo. Amém. Estamos também com o nosso irmão, Diácono Fernando, que é líder da rede de homens e também é professor aqui do Novo Tempo, né, Fernando? E falando nisso, quando voltam as aulas, os ensinos? Só ano que vem, se Deus quiser. Depois dessa pandemia, só ano que vem. Graças a Deus a todos, né? Eu sou o Diácono Fernando, diácono da Igreja Novo Tempo, aqui em Guadalupe, né? Professor da Rede de Ensino, como o Arilton disse, né? Também sou líder dos diáconos e também líder, né, da Rede de Homens. E é bom, né, a gente trazendo esse debate sobre o machismo, né? Não diria um tema polêmico, mas um tema não muito esclarecido, né, no meio da sociedade, principalmente no meio da igreja. Né? E é bom ter a opinião também de uma mulher aqui, da pastora Mary. Né? Se tivesse só homens aqui também, talvez o pessoal pudesse ver esse vídeo e achar, nossa, esse homem falando sobre machismo é redundante, tivendo uma olhada, mas é bom ter a opinião de uma mulher aqui, né? Uma pastora, principalmente uma pastora, para poder fazer esclarecimento mais a fundo. Amém? Então, compartilhe esse vídeo para que a gente possa ter bastante visualização, nosso vídeo alcançar várias pessoas. Amém. Então, para começar, como bom cristão que somos, nós vamos orar e hoje eu peço para fazer essa oração nosso irmão Diácono Fernando. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, ao Senhor, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, seja dado, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo, Senhor, vem estar aqui, Pai, em nossa presença, Deus, em nome de Jesus Cristo, trazendo, Pai, o entendimento, Pai, a respeito, Senhor, desse tema, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, venha a ser, Pai, usada aqui de maneira sábia, de maneira entendida, Senhor, que as pessoas, Pai, possam ver esse vídeo, Senhor, que venham sair daqui, Pai, esclarecido, Pai, a respeito, Pai, desse assunto, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Como a gente disse, a gente traz um tema atual e vamos tentar levar para vocês o esclarecimento à luz da palavra, o que é machismo. Machismo hoje em dia é encarado até de uma certa forma como autoritarismo, mas a gente vai, ao longo dessa mesa de debates, a gente vai tentar passar para vocês que muitas das vezes é a deturpação da palavra. Então, pergunto aos irmãos, o que é ser homem no olhar da sociedade atual? O que é ser homem, pastora Mary, uma visão feminina no olhar da sociedade de hoje? Assim, eu tentei, na medida do possível, lógico que a gente entende que isso aqui é um debate, né? E sendo um debate, está aberto a vários tipos de opiniões e ninguém aqui é o absoluto dono da verdade, né?
Então, o ser homem, para mim, está totalmente relacionado à masculinidade, né? O homem nasceu e a visão masculina que a sociedade impõe sobre o homem, a princípio, na visão correta, é o homem que cresce com responsabilidade de cuidar de uma família, com responsabilidade de trabalhar, com responsabilidade de prover. Porém, a forma que se impõe a masculinidade em cima do homem é, de uma certa forma, muito exigente. E eu não sei se eu já posso entrar nesse mérito já de falar, porque eu acho o contra, né? O homem seria muito mais fácil para ele carregar o nome homem na masculinidade quando a sociedade não forçasse tanto essa barra, no sentido de que, já na infância, o homem, na escola, onde ele vai, e eu sei que eu já ouvi falar muito sobre isso, o menino, né, que vai crescer para ser um homem, um pai de família, um responsável, ele é aquele que ele não pode chorar. Verdade. Não pode chorar. Homem não chora. Quem nunca ouviu isso? Com toda certeza. Todo mundo já ouviu isso. Então, assim, olha só, é o homem que ele nasce pleno e certo do que ele é, porém, quando ele vai crescendo, a sociedade vai desenvolvendo algo errado sobre ele. Por quê? O homem, ele é livre para sentir emoções. O homem é livre para fazer coisas que a emoção dele peça, na masculinidade dele. Quando o homem não pode chorar e o homem não pode brincar de boneca, o homem ele acaba crescendo reprimido, em crise na sua própria masculinidade. Então, o que acontece na cabeça desse homem? Ele cresce cheio de desvio na sua mente. Aí ele não sabe se ele é aquele que abre contenção demais para essa masculinidade, que às vezes aponta para um outro lado, ou se ele se reprime tanto que ele acaba se tornando um homem grosseiro, ríspido, violento na maioria das vezes, uma defesa ou algo que, uma casca que vem sobre ele por causa da sociedade, aquilo que é imposto para ele. Na verdade, o homem entra em crise na sua própria masculinidade. Então, assim, só para dar uma deixa do que eu penso sobre o homem, né? Ele sabe o que ele é, mas a sociedade confunde a cabeça dele no que ele é de verdade. É isso que a pastora Mel disse, cara. Masculinidade, né? É um exagero do machismo do homem, né? Tudo daquilo que o homem é. O homem começa a tornar um homem agressivo, né? Machista, né? Porque desde pequeno, o próprio pai, a própria mãe começa a podar, né, a criança. Você não pode chorar. Se alguém te agredir na escola, você tem que agredir também. E já começa a ser formado desde de pequeno esse caráter na criança, né? Aí já entra na parte do caráter. Né? Caráter, aquilo que a gente começa a agregar para a nossa vida, seja de bom ou de ruim. A sociedade, né? Então, ela forma o caráter do homem, não é? A sociedade em si, né? Não só o pai e a mãe. Não. O que acontece? Né? Caráter é um caráter, né? Mas existe um bom caráter, existe um mau caráter. Aquilo que eu agregar para a minha vida é o que vai formar o meu caráter, seja bom ou de ruim. Entendeu? Se eu agregar coisas boas na minha vida, eu vou ter um bom caráter. Se eu agregar somente coisas ruins, vou ter um mau caráter, com certeza. Entendeu? Isso aí até a ciência explica, psicólogos explicam isso. Tudo que você ensinar ao teu filho até os 6 anos de idade, ele nunca mais vai esquecer. E se eu pegar meu filho, que tem 2 anos hoje, e começar só a colocar para ele, você não pode falar que você é homem, ele vai começar a crescer reprimido. E quando ele sofrer uma afronta, alguma coisa, principalmente da esposa dele, ele vai falar, mulher, você não pode chorar. Vai ser um machista. Aí vai entrar o machismo. Por isso que muito homem vai dizer à mulher, está chorando por quê, mulher? Para de ser frouxa. Por quê? Aquele garoto ensinou a nunca mais chorar. A nunca sentir seus sentimentos. Podou sentimento, cortou. E isso vai se tornar um machismo, é o extremo. Né? Machista é o cara que é extremo em tudo, né? Toda a sua virilidade, todo o seu machismo. Seja na educação, seja no modo de tratar alguém, isso vai se tornar um machismo. Né? Então, extremo. Entendi. Então, machismo e masculinidade são coisas diferentes, não é, Renato? Sim, com certeza. Entrando nessa perspectiva aqui que foi abordada aqui, eu vejo que essa masculinidade ela tem um defeito geracional. Né? Ela parte do princípio de criação, de uma criação que talvez vai orientando e, ao mesmo tempo, deformando com conceitos errados. Né? Então, a criança ela já vai crescendo com uma mentalidade de que ela não pode ser frágil no sentido de sentir emoções, de sentir sentimentos.
de não poder demonstrar. Muitas das vezes a gente vê homens que querem vestir uma couraça, né, e falar, cara, não posso deixar transparecer isso, porque senão vão tecer um certo juízo sobre mim. E isso nos torna até desumanos, porque a gente vai perdendo a nossa humanidade. Porque todo mundo ele tem sentimentos, e todo mundo ele passa por momentos difíceis, e que é necessário, muitas das vezes, a gente expressar isso. E por ser podado desde a sua infância, desde a sua juventude, isso vai causando e acarretando sérios problemas, até mesmo dentro do seu lar. A gente vê muitos lares que sofrem por esse mal, uma questão geracional, porque desde cedo foram podados nessa área, nesse crescimento da masculinidade. Foi ensinado assim, né, cara? Desde os pais, desde os avós, né? Pô, meu pai foi criado assim, meu avô foi criado assim, meu pai foi criado assim, então você criado assim, meu filho quando nasceu vai ser criado assim. Então, vem geracional. A sociedade nos implanta uma cultura do machismo. Sim, partindo disso, que foi o início que nós falamos, nasce o machismo, entendeu? De algo ensinado de forma errada, de algo imputado na mentalidade de forma errada. Porque quando dentro de si existe a crise do que eu sou e o uso correto daquilo que eu sou, aí nasce algo deformado. É dessa forma que eu entendo, eu creio que vocês também entendem dessa forma. É uma crise de existência, né? A gente tem muitas pessoas que sofrem de crise de existência justamente por isso. Por ter um passado justamente que levou a essas circunstâncias. E o interessante é o surgimento do machismo nessa crise. Do outro lado, surge um outro movimento, que é o feminismo, que também tenta se impor, não da maneira correta. É o extremo do machismo. Todo extremo vai gerar algo, não tem Verdade. como. Se a pessoa não se entende com ela mesma, se a pessoa não se aceita como ela mesma, ou ela até entra em confronto com aquilo que ela foi ensinada, ou que realmente ela é, o que ela acha que ela é, uma crise mesmo. Se ela não se acha, ela sempre vai ao extremo com isso. Aí é que a pastora está falando, né? O extremo. Né? Se a criação de um pai, o pai chega para um filho e fala, você não pode chorar, cara, tu tá cortando a masculinidade do teu filho, você não está transformando ele num homem. Muita gente acha, mas a Bíblia diz isso. Quando Davi falou para Salomão, ser homem, aí o pessoal fala, nossa, ele foi homem realmente, teve mais de 1.000 mulheres, calma aí. Não, isso não significa você ser homem. O homem é o cara ser ético, moral e honesto. Para começar toda certeza. Envolve todas as áreas. Todas as áreas. Não é porque ele tem 1.000 mulheres que ele é homem, não. Entendeu? Então, até que depois descobrir a história dele foi deturpada. Né? Então, não é porque o cara ser homem que ele tem muitas mulheres, porque é um pegador, como a sociedade diz. Não, você pega várias mulheres, então você é um homem. Não. O homem tem que ser honesto, moral e ético. Em todas as áreas. Até na questão de violência, né? Muitas das vezes é ensinado que para ser homem você é necessário ser violento, né? E é uma grande verdade que a sociedade, os padrões no mundo, os padrões seculares tentam impor sobre a gente. Que para resolver algumas mazelas, algumas questões, a gente precisa se impor na violência para a gente demonstrar a nossa masculinidade. É difícil porque, assim, esses valores éticos e morais, eles não estão totalmente relacionados a só ter uma vida cristã ou para quem está dentro de uma igreja. Valores éticos e morais ou o bom senso das coisas, ele está em qualquer família. Então, isso compete a uma família normal ter. Porém, né, a gente sabe que da teoria a uma realidade é um passo muito grande. Então, se nasce no meio das famílias que às vezes não tem valor moral nenhum, ou então os valores que tem é aquilo que se vê lá fora, ou os exemplos que se vê lá fora, então se trazem para dentro da sua casa ensinos errados, de forma errada, então é muito difícil. Então algo que é muito, muito vasto. Muito vasto. Porque vai fazer o machismo é uma coisa muito vasta, cara. Vários pontos que vai formar o machismo, cara. Na sociedade, dentro de casa, dentro da igreja. Sim. Eu conheço um exemplo de um rapaz, ele era da minha igreja, antiga igreja onde eu era, onde eu me converti. Ele sempre aprendeu que o homem não deve nunca beijar um outro homem. E a gente sabe, dentro da igreja existe o ósculo santo, o beijo no rosto. O beijo do pastor no rosto, outros diáconos também, graças a Deus, o beijo no rosto, o ósculo santo, isso é bíblico. O beijo do meu beijava do pai no rosto, do falecido pai. Então ele sempre ouviu dizer que o homem não deve, tipo assim, ter aquela distância do outro homem. Não pode bater um papo, apertar uma mão, dar um abraço, dar um ósculo santo. E quando ele chegou na igreja, para ouvir um culto, ele não era da igreja, ele foi convidado. O presbítero chegou até ele, deu um beijo no rosto dele, ele olhou e
Que isso? Mas só ele rejeitou a princípio, mas só que aquilo ali ganhou ele. Quando o pastor fez o apelo, ele foi o primeiro a ir na frente a aceitar Jesus. Porque ele sempre aprendeu que o homem deve se manter distante de outro homem. Falar, tipo aí, meu irmão, tudo bom? Bom dia, valeu, tudo bom. Mas aquele único beijo no rosto dele, o Espírito Santo, ganhou ele. Ele, cara, eu nunca levei. Aí ele falou, eu nunca levei um beijo no rosto do meu pai. Porque o pai era extremamente machista. Quebrou paradigma. Quebrou tudo. Botou tudo por terra, aquilo que ele tinha sobre o estereótipo do homem. A sociedade impõe ao homem algumas condições que às vezes endurece o coração. Sim, né? Com certeza. Quando a gente olha, na verdade, a gente vai olhar para a Bíblia, Deus fez o homem e depois fez a mulher como auxiliadora. Mas isso não quer dizer porque Deus criou o homem que a mulher é submissa a ele, ou que o homem pode usar da sua autoridade para ter um domínio quase escravo sobre a mulher. Eu acho que não é bem por aí. Auxiliador é aquele que me ajuda, que me auxilia, que me faz crescer. Eu sou o responsável, tenho a minha responsabilidade como homem, mas a mulher também tem a lógica. Isso não faz do homem um ser dominante e preponderante, aquele que eu falo quando acabou. Não é isso? Entrando por esse viés, a gente pode até no machismo, uma das coisas do machismo, que o machismo é muito amplo, né? Ele envolve sérias questões, várias coisas. Mas uma das coisas é o domínio, o sentimento de posse, né? O machista, ele tem em si esse sentimento de que o outro é propriedade dele. E ele acaba, em vez de exercer autoridade, ele exerce um domínio. Autoritarismo que leva a outra pessoa a sofrer sérias consequências por causa dessa atitude, né? Então, como o irmão Arilton colocou aqui, quando Deus criou todas as coisas, ele disse, dominai sobre as aves, sobre os peixes, mas ele nunca falou dominai sobre a mulher, porque a mulher era cooperadora do homem. Ele não exercia domínio sobre ela. Ele tinha uma autoridade, mas não um domínio. Então, o machismo ele expressa muito isso, que é você querer dominar o outro e impor a outra pessoa aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Na verdade, assim, quando fala de machismo, a gente identifica, eu consigo idealizar o machista, aquele que, por causa das suas próprias crises existenciais, ele vai se achar sempre superior, né? Então, com relação à mulher, o erro não está porque Deus criou Adão e depois criou Eva, dando-se a entender que Adão é superior. O erro está na forma com que aquele homem, que aquela pessoa é criada e aquilo é embutido na cabeça dele. Quando ele exerce isso. Então, assim, ele tem muita dificuldade em perceber, achar que alguém pode ser igual a ele, ou de repente está em uma posição parecida. Ou superior para o machista. Então, mais ainda, imagina um homem que já tem esse sentimento dentro dele, de repente ter que estar num trabalho que uma mulher exerça uma função superior a dele. Isso então é uma crise terrível. terrível. É horrível o machista. Então é um conceito que não está porque quem foi criado primeiro, quem foi criado segundo, porque Deus jamais vai gerar essa confusão. Infelizmente acontece dentro da igreja, porque a pessoa às vezes não entende o que é o machismo e muitas vezes deturpa a palavra de Deus para poder falar, tá vendo? A palavra de Deus diz que a gente deve ser machista. Paulo diz lá que a mulher deve ficar calada na igreja, mas a gente tem que entender como um contexto cultural, um contexto local, um contexto histórico da época, e houve a necessidade naquela igreja para fazer isso, as mulheres ficaram caladas. Isso não foi um modo autoritário de Paulo falar, a gente que manda aqui na igreja, a gente manda ter que calar a boca, não. Foi algo que estava acontecendo ali dentro, que ele precisou tomar uma atitude naquela igreja na época, entendeu? E muitos infelizmente, pega a palavra de Deus, né, deturpa para poder falar, tá vendo? A palavra de Deus diz. Mas não, cara, não está dizendo isso. É uma coisa ali na época local que aconteceu, precisou ter tido uma posição enérgica do pastor na época, né, de Paulo. E a gente não pode pegar aquilo e fazer no tempo de hoje, tá? É isso. Com certeza. Agora, trazendo para os dias de hoje, como é o homem cristão, ele viver hoje numa sociedade tão machista e conflitante, como é o homem cristão, ele entender que ele tem uma responsabilidade, mas ele não pode levar aquilo tanto ao extremo, de tratar o seu cônjuge ou uma mulher como algo de propriedade ou dominando sobre ela, como o irmão Diogo falou, Deus
disse para dominar sobre todas as coisas, mas não pela mulher. Como o homem cristão encara isso? Eu acho que o machismo hoje está até dentro da igreja. Ó, se você for ver, no ano 1970, 70 para cá, 60, 70 para cá no Brasil, principalmente no Brasil, né, nas igrejas um pouco mais tradicionais, sem querer dar nome ou qualquer coisa, mulher raramente subia no púlpito para pregar. Raramente subia no altar com a calça. Raramente estaria uma roda aqui, sentado conversando com os homens. Por quê? Porque pegaram o versículo da Bíblia deturpado, dizendo, ó, você não pode falar no meio de homens. Eu já tive amigos que falavam, não, tua mulher tem que calar a boca e ficar calada quando estiver no meio de homens. Isso aí eu já ouvi, isso ninguém me contou, eu ouvi isso aí. Falei, que isso não existe, cara, você está deturpando a palavra de Deus. Infelizmente, dentro da igreja, hoje em dia, é os dois extremos. Houve um machismo naquela época, de 60, 70 para cá. Quando chegou no ano 90 a 2000, houve uma liberdade generalizada também, entendeu? Quebrou com o machismo? Sim. Entendeu? Existe? Existe. Mas houve também uma deturpação muito grande, tipo assim, pode tudo, né? Entendeu? É o tal extremo que a gente diz, né? Os dois extremos. Assim como do lado do machismo não se pode ter um extremo, assim também como do lado da mulher, ela também não pode abusar demais. Eu falo como mulher. Por quê? A gente mesmo pregando sobre a palavra, falando nessa passagem que fala de Paulo, que ele fala que as mulheres não podem nem falar. Então, imagina-se o que acontecia nesse culto. Então, assim, não acredito que o apóstolo Paulo ia chegar no altar, vamos dizer assim, falar assim, que as mulheres fiquem quietas, se as mulheres não estivessem também tagarelando o tempo inteiro, atrapalhando o povo. Me perdoa. Eu não acredito que o apóstolo Paulo, por mais que talvez ele fosse um pouquinho rígido na sua doutrina, ele iria fazer isso, porque nós precisamos ter bom senso das coisas. Tem a hora de falar e tem a hora de calar. Né? E segundo o conceito cristão, que a tua pergunta foi como é que o cristão vê essa parte, o homem e a mulher que segue a Bíblia, ela não se adequa a padrões humanos. Já parte desse princípio. Perfeito. Os nossos valores são bíblicos. Então, o machismo para o homem cristão não existe. Existe o homem que respeita a mulher. Existe o homem que sabe a forma que fala com a mulher. Não é? Existe a mulher que sabe se submeter ao seu esposo, ao seu cônjuge, até um irmão, se necessário for, porque a mentalidade cristã é outra. Então, assim, se a gente trouxer esse entendimento que o nosso padrão não é do mundo, não entra essas coisas na nossa vida. Então, assim, eu sempre tento ver isso, né? Os exageros e os extremos não podem existir na nossa vida. Então, se está acontecendo, é a hora da gente deixar o Espírito Santo conduzir. Tem uma base, né? Uma base é o que partir do equilíbrio. equilíbrio. Né? Se eu sou cristão, tem que partir da Bíblia, partir da palavra de Deus. Aqui é a minha base. Então, o que fugir daqui, está fora, está errado. Né? Se eu sou um homem cristão aqui, pô, a minha base é aqui. Se eu passar com isso aqui... A perspectiva para combater o machismo dentro do meio cristão é as Escrituras. Não tem para onde correr. As Escrituras que vai nortear o nosso comportamento, a nossa conduta, e a Escritura que vai nos dar o antídoto para combater tudo isso. Voltando a essa questão de Paulo, eu acho esse texto bem interessante, porque ele, na verdade, como todos disseram aqui, é uma exortação ali naquele lugar, para corrigir desvios morais, doutrinários. Então ele está ali exortando ali, e pegam esse texto e distorcem de uma forma tão descarada, de uma forma tão inescrupulosa, assim, que é até assustadora. Mas na verdade ele está corrigindo. Vão achar que a Bíblia é machista, mas não é. A Bíblia, ela sempre dá posicionamento à mulher. Você vai ver que Eva, de Maria, veio o nosso Salvador, juíza Débora, Priscila e várias outras mulheres que ajudaram o ministério de Cristo. Jesus, não deixaram as mulheres de lado. Não deixaram, em nenhum momento. Sempre ali agregando. Tem um homem e a mulher, mas cada um de um determinado papel. Pode ver, a mulher nunca foi deixada de lado. Nunca. Tanto é que, se fosse machista a Bíblia, a palavra de Deus, eu não faria uma comparação da igreja dele com uma noiva, que é a mulher. Com toda certeza. Na verdade, a pessoa quer uma autoaceitação, né? Se a pessoa talvez ela tenha uma carência que ela precisa ser aceita, ela vai lá na Bíblia e vai achar algo para que ela traga em conformidade com aquilo que ela já tem crise. Então, assim, querem colocar a Bíblia como a Bíblia fosse um livro machista. Aí eles vão procurar alguns versículos, alguns patriarcas, alguns modelos. São aspectos totalmente culturais da que época. É cultura, é época, é individual. Totalmente Então, diferente assim, do tempo de hoje. não Claro, tem. totalmente. Uma cultura oriental para uma cultura ocidental. Que ainda existe.
Sim. Se a gente olhar para o Oriente, a gente ainda vê essa posição, essa diferença. Olhando para o Ocidente, não, a mulher já conquistou muita coisa. Hoje a gente vê mulheres aí no poder. Cargo de liderança. Isso aí, mas antigamente, então, isso não existia. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a importância de muitas mulheres na Bíblia. Muitas mulheres são importantes. Eu vejo a maioria dos trabalhos que são trabalhos mais de bastidores, poucas foram evidenciadas em cargos, né? Mas é o que eu te falei, vai muito também do que você precisa ser aceito. Se a gente entender que a gente não precisa da aceitação e aprovação de ninguém e o chamado que nós temos, ele está respaldado naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, a gente não vai ter crise. O problema da pessoa é quando ela tem crises existenciais. Para que eu estou aqui? Por que eu não sirvo? Na verdade, a pessoa quer aparecer. Ela quer se mostrar para alguém. Se eu não estou me aparecendo, então eu não sou ninguém. Eu tenho que aparecer. O homem tem o papel dele, a mulher tem. Se cada um desenvolver aquilo que Deus deu uma forma perfeita, não vai ter crise. Eu vi um pastor falando uma coisa essa semana na televisão, muito interessante. Ele falou, a mulher não precisa estar na frente do homem, nem do lado esquerdo, nem do lado direito, tem que estar atrás do homem. Aí todo mundo estranhou. Falou, por quê? Porque o homem, quando ele cai sempre para trás. E quando cai para trás, a mulher tem que estar ali segurando ele para chegar para frente, para manter em pé. Auxiliadora. Auxiliadora. Se cair para frente, quando cai para frente, encostar do Senhor. Entendeu? Então tem que sempre estar para trás. O homem sempre cai para trás. Cai para trás, a mulher faz sempre. O olho para frente, vamos embora. Na realidade, a gente tem que voltar para o princípio, né? Antes do pecado. Tudo na vida do cristão é voltar para o Éden, né? Então, assim, se em algum momento na nossa trajetória a gente está se afastando do Éden, a gente para, revê. Porque o Senhor deu o modelo original. Deu o padrão, né? Deu o padrão, né? Por mais que a modernidade venha, por mais que algumas coisas possam evoluir, o tempo, né? Pode mudar algumas coisas, mas se for benéfico, a gente recebe, né? Então, assim, se for algo para agregar para nosso crescimento, sim. A gente só tem que tomar cuidado com as ervas daninhas, né? Só tem que tomar cuidado com aquilo que vem para, em vez de... Não pode destoar ou desvirtuar. Sim. Tornar um... Não sei se foi você que ele falou sobre legalismo, que se abriu, liberalismo, né? Que se abriu demais. Então, também não se abre demais em nenhum aspecto. Não pode. Não pode. Mas nós somos servos de Deus, né? A gente, glória a Deus, que a gente tem o nosso manual aí e vamos conseguir alcançar. Eu acho que tudo se remeteu ao pecado, né? A partir que o homem pecou, ali já houve uma separação daquilo que era perfeito, porque o homem, ele, em vez de assumir a sua responsabilidade, ele jogou para a mulher, e a mulher para a serpente, e no final todos eles estavam culpando a Deus. Na verdade, se assumissem as suas posições e as suas... Se cada um segurasse o seu... Segurasse isso aí. Eu acho que hoje a gente estaria vivendo muito bem. O homem, ele pode se considerar autossuficiente, ele não depende de Deus, não depende de ninguém. A Bíblia diz, né? Maldito homem confia no homem, maldito homem confia na força do seu próprio braço. A gente acha, né, que eu não posso confiar em você. Se eu fizer uma cirurgia, se eu for médico, eu tenho que confiar em você, correto? Mas o problema é que o texto é totalmente deturpado. Eu confio em mim mesmo. É achar que eu sou autossuficiente, né? Não, eu sou bom, não preciso de ninguém, muito mais de Deus. Não, a gente sempre precisa de Deus, ninguém é autossuficiente, né? A gente é como uma erva do campo, né? Se arrancou, acabou. Né? Deus diz isso. Então a gente precisa de Deus, a gente não é autossuficiente. Né? Nós precisamos de Deus todos os dias. Tá? E eu preciso também do meu próximo, da minha esposa, do irmão da igreja, tá? Do meu vizinho. A gente precisa um do outro. De Deus precisamos sim muito, mas também precisamos dos outros também. Tá? Principalmente da mulher, né? A gente também precisa da mulher. Já parte daí, que não é que Deus falou, não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma esposa que lhe corresponda, uma auxiliadora, mas é lógico que, falando até de uma unidade mesmo sem ser marido com mulher, precisa-se sim um do outro, porque nós não somos autossuficientes. Um dia um está triste, o outro não está, um ajuda o outro, não é assim? E a gente pode perceber que normalmente as pessoas que têm dificuldade em entender isso, pensam que são autossuficientes, são pessoas solitárias, sozinhas, deprimidas. Às vezes ela está no público, ela está bem, ou até se mantém uma aparência, né? Mas quando ela chega no particular, por mais que ela diga que ela não precisa de ninguém, vem uma solidão e algo terrível, porque aquilo vem para a mente. Justamente esse aspecto da solidão na pós-modernidade é algo muito presente, né? Por mais que você esteja cercado por uma multidão,
mas existe sempre um vazio dentro de você. E você vai procurar sempre suprir as suas carências atraindo atenção para si mesmo. Sim. Você vai sempre procurar preencher esse vazio atraindo a atenção de outras pessoas. E você se torna autodependente de atenção e de que as pessoas olhem para você e supram a tua carência de alguma certa forma. Hoje a gente vê isso aí nas redes sociais, né? Você tem 5 mil amigos, mas você simplesmente é um vazio, né? Não preciso de ninguém. Bota aquela foto de aparência, mas você é totalmente vazio. Você não tem amigo, não tem ninguém. Não precisa nem de Deus. Você é totalmente vazio. Hoje, infelizmente, por causa das redes sociais, né, as pessoas estão assim, desse jeito. Vazias. A rede social, ela aproxima quem está distante e afasta quem está perto. Verdade. Né? Na realidade, o homem ele precisa preencher uma lacuna que ele não consegue. E essa lacuna ele só vai conseguir preencher quando ele conhece a Cristo. Mas até esse passo de conhecer a Cristo é um caminho longo, né? Porque nem todo mundo acha que precisa de Cristo. Ou chegar a Cristo, né? É aquela frase que o pastor João fala, né? Cristo não é para quem precisa. É para quem quer. É para quem quer. Para quem quer. É porque precisar todo mundo precisa? Todo mundo precisa. Mas você tem que querer. Querer. Jesus quer curar uma pessoa. Você quer ser curada? Não. Quer. Se você não quiser, não querer. E a autossuficiência é um grande bloqueio quando assumir isso. Porque, assim como a gente falou um pouco do machismo e tem a consequência e tem como você identificar o machismo numa pessoa, você também tem como identificar a autossuficiência numa pessoa. Sim. Porque tudo na vida deixa uma margem, né, para a gente trabalhar. Então, por mais que não se assuma, toda pessoa que acha que é autossuficiente, não precisa de ninguém, elas são controladoras ou um pouco egoístas. Ou elas querem ter o controle de tudo, né? Ou elas querem tudo para elas mesmas. Manipulador. É muito interessante, você vê isso aí no colégio. Manda a professora, tipo assim, vamos fazer um trabalho em grupo. Não, eu quero fazer sozinho. Opa, preciso do meu colega para me ajudar a fazer um trabalho em grupo. Simples trabalho em grupo. Não tem humildade, né? E isso, infelizmente, acontece dentro da igreja. Vamos entrar em comunhão. Não, eu não preciso de você para estar em comunhão. Eu, na minha casa, estou em comunhão. Eu sozinho, eu com eu. Eu não sei como é que você vai ver no céu, gente. Por isso que Jesus compara o corpo, né? Você achando Porque todo o nosso corpo, ele é provedor, interligado. Que seria... Jesus, ele quebra todos esses... Nosso mestre é maravilhoso. Ele quebra a gente toda hora. Tudo aquilo que tentam colocar aí pra gente, ou tentar nos isolar, ele vem e quebra. Tem umas frases que eu coloquei, pode falar? Algumas só que eu peguei no Google mesmo sobre autossuficiência, eu achei interessante. Ó. O homem que sonha liberdade e vida plena na sua autossuficiência, ele produz escravidão e morte. Não há autossuficiência que não precise de um abraço. Tem outra também que eu achei boa. Quando o homem se torna autossuficiente, se rebela contra o projeto de Deus e faz o seu próprio projeto, liberdade e vida só para si mesmo, ou seja, solidão, né? Parecido com alguém que foi expulso do céu. Né? Perigosíssimo isso. Então a gente precisa estar sempre acompanhando. Síndrome de Satanás, né? Como se Com chama toda por aí. certeza. Eu acho que as pessoas têm que passar a se observar. Síndrome de Satanás. Começa a achar muito. Se tiver nesse jeito, busca no Senhor. Tem uma referência bíblica e eu coloquei para a gente poder... Eu sou pastora e eu preciso pegar a palavra. Com toda certeza. Eu achei interessante que também fala sobre a autossuficiência, está em Apocalipse 3, 17 e 18. O Senhor falando para a igreja de Laodiceia. Eu posso ler para vocês que eu já tenho aqui. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha, tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. O Senhor dando essa lição para a igreja de Laodiceia, uma igreja que se achava autossuficiente, que não precisava dele. A autossuficiência cega a pessoa ao ponto da própria pessoa não olhar nem para si. Não olha. Olha para os outros, mas para si mesmo. Isso aí me remeteu à rede social, como vocês falaram. A pessoa tem 5 mil amigos, mas está dentro de um quarto, sozinho. Muitas vezes depressão. Isso.
não se junta com a família, fica só, entra em depressão e acaba se suicidando. 5 mil amigos virtuais. Gente, realmente... E Deus disse isso no começo, né, cara? Não é bom como viva só. Falei para ele uma disjuntora, né? Por aí vai, né? A mulher, ela é fundamental na vida do homem. Infelizmente, a gente não... Eu posso dizer isso, que eu era ímpio, eu não enxergava desse jeito. A gente via a mulher como alguém que você iria possuir. Mas hoje, sendo cristão, gente, é fundamental. O homem não consegue viver sozinho. Ele precisa da figura feminina. Aquela pergunta que você me fez lá embaixo, né? A mulher foi criada para o homem? Sim. Né? Foi criada tanto para o homem, mas também para a obra de Deus. Né? É bom como viva só. Né? Falei para ele a disjuntora. E Deus fez o que ele realmente fez para o homem. Né? Como é que Deus lançou uma palavra para toda a sua criação, né? Crescer e multiplicar, para os animais, né? Para as plantas, para aquilo tudo, mas e o homem? Como é que é procriar? Realmente, a mulher foi criada por causa do homem, mas também foi criada para poder ajudar na procriação, né? E povoar a terra e também na criação de Deus, né? Poder preencher. Aí, papel é fundamental. Um papel extremamente importante, senão eu não estaria aqui, nem eu, nem você, nem ninguém estaria aqui. Com certeza. Né? Se você vê a própria união no casamento, né? A união matrimonial, uma vez eu ouvi uma pessoa celebrando o casamento, eu achei essa referência muito correta, né? Quando o homem e a mulher se casam, né? E a palavra de Deus diz que ambos se tornam uma só carne, você tira da própria origem, quando Adão, a palavra de Deus diz que ele dorme, né? Deus vai e tira a costela. É como se Deus tirou a costela e colocou e fez Eva. Quando eles se casam, Eva volta. Aquele buraco, estou falando espiritualmente, ele é completo. Eles estão interligados ali. Deus faz deles um só. Deus ele criou a mulher justamente para preencher a lacuna que estava faltando. Não é para ser reserva e não é em posição de inferioridade, é completando. Sim, o sopro de vida que foi dado ao homem foi repartido com a mulher. Tudo para completar. Quando se tem uma visão de unidade, de obra sendo completada, do trabalho de Deus, não tem problema. É o que eu te falei, só tem crise quem não se enxerga no propósito de Deus. Se você se enxerga no propósito, dentro do propósito, você como homem se enxerga, se você como mulher se enxerga dentro do propósito, e cada um no seu, ninguém tem crise. Entendeu? Está tudo em perfeita harmonia. A palavra de Deus é perfeita. Sim, claro. A partir do momento que houve o pecado, a humanidade entrou em crise. Sim. Até hoje. Não só a humanidade, né? Toda a natureza também. Sim. A gente precisa realmente, como a pastora falou e colocou muito bem, voltar para o Éden, local de encontro, onde Deus descia, conversava com o homem. Que a gente necessita, dentro de nós tem essa necessidade. Só que muitas das vezes a gente não quer isso. O homem se acha autossuficiente, se acha superior. Hoje em dia ele não precisa de Deus. A gente vê todo esse momento aí nas mídias sociais, nas reportagens, que o homem ele quer ser Deus, mas isso é impossível para o homem. Impossível, e gera crise. Ele nunca consegue se completar. Eu acho que quando não há amor, sempre vai haver essas questões, sabe? Acho que tudo passa pelo amor. Quando o homem verdadeiramente ama sua esposa, ela não vai ter problema nenhum se submeter a ele. Porque dificilmente ela vai se rebelar contra alguém que ela vê o amor, cara. Ela se rebela quando vê alguém que é autoritário, quando alguém que é um ditador, quando alguém que quer humilhar, que quer ultrapassar todos os limites. Mas quando há o verdadeiro amor, dificilmente você vai... Feito com amor também, é recíproco, né, que fala. Quando você trata a tua mulher com carinho, respeito, amor, fidelidade, você não precisa chegar para ela e falar assim, você tem que ser submissa a mim. Ela automaticamente vai ser. É natural. Será levada. A palavra convence, o exemplo arrasta. Né? Ponto. Você vai ser um exemplo para a tua esposa, tu vai olhar assim, pô, esse rapaz é ética, moral, e trata com respeito. Ele não precisa chegar até mim e falar assim, ó, seja submissa a mim, não, eu vou ser a ele. Vou andar ao lado dele. Respeito não se impõe, cara. Ela olha para a tua vida. Olha, uma coisa, a pastora Amélia está aqui, isso aqui que eu falo não é mentira. Né? A pastora Amélia aqui mesmo, tudo que ela vai fazer, ela pergunta para o pastor João. Às vezes, pastor, vou fazer isso assim. Vou perguntar ao pastor João. Vou perguntar ao pastor João. Porque ela sabe qual é a missão dela ao lado do pastor João, o ministério dela. Olhando é interessante isso. O olhar de uma pessoa que não conhece a Cristo vai dizer, essa mulher é submissa. Ela não dá um passo sem que o marido dela... Não, aí eu te falo, é submissão. Determine. Mas eu sou uma submissão... Aquela submissão e tenho alegria em ser. E se em algum momento eu cometer algo que eu entenda que não
foi, eu me arrependo, porque eu sei que eu preciso ser, entendeu? A palavra submissa para o mundo é sempre no sentido pejorativo. É no sentido de humilhação. É sempre isso aqui, ó, para baixo. Inferioridade, do lado. Concordo. Submissão simplesmente você está abaixo de uma missão. Mas vamos entender só uma coisa que eu achei tremendo do Senhor falando conosco aqui. Tudo parte da relação homem com o Criador. Sabe por quê? Porque quando o homem ele está bem com o Criador, está bem com Deus, o restante está tudo perfeito. Está bem com toda a sua Então, criação. como é que a gente vai fazer um homem entender que ele não pode ser machista, que ele não pode ser autoritário, ou a mulher também, né? A gente está falando para homens, se ele não tem nem a subordinação ao seu próprio Criador? Então, tudo parte da gente conseguir se achar lá na ponta, né? De cima para baixo. Se a gente conseguir começar da forma certa, as coisas vão se encaixando pouco a pouco. Aquele que se submete a Deus se submete a tudo. Se ele é insubmissa dele, ele não é digno de submissão. Tem uma pergunta que eu faço a vocês, porque o homem de hoje ele não quer se colocar como servo de Deus. Mas muitas das vezes esse mesmo homem que diz eu não vou servir a Deus é servo de outro homem. Como a gente entender isso? Todo mundo é servo de alguma coisa, cara. Isso aí. Se você é servo de Cristo, você é servo de Satanás. Se você é servo de Satanás, você é servo do homem. Se você é servo do homem, você é servo de uma pedra, uma tartaruga, qualquer coisa. Você é servo sempre de alguém. Ou até servo da sua própria consciência, do seu próprio eu. Seria bem melhor ser servo do Deus Altíssimo, de quem criou todas as coisas, gente. Mas a criação ainda não está, né, nessa plenitude de conhecimento de Deus ainda, infelizmente. Por isso que é mais trabalhoso, é mais dificultoso. É por isso que a gente, né, está aqui no quadro. Para mais Se não precisava a gente estar aqui. Estamos aqui para esclarecer para você. É verdade. O homem ele precisa de Deus todo o tempo da vida, né? 24 horas. 24 horas por dia. Precisa ter aquele encontro com Deus. Com certeza. E quando isso acontece, quando ele busca na palavra. Por mais que outros achem que há machismo, eu particularmente não vejo. Não vejo machismo nenhum. Eu vejo, sim, o cumprimento das funções sendo feitas certinho, porque Deus é perfeito em tudo que faz. Nada fica sem propósito na Bíblia, né? É só a gente encaixar para a hora certa, o momento certo, dentro daquilo que o Senhor quer falar, ficar na dispensação do Senhor, né? Que é a hora que Ele quer falar. Mas machismo não é de Deus. Com certeza não. Com certeza não. Nem o machismo e nem o surgimento do feminismo. São pontos opostos. Eu acredito que a vida cristã, eu comparo um homem que está no alto de uma montanha andando naquele slackline. Qualquer lado que ele cair. Temos que tomar cuidado com ismos, né, cara? Vários ismos hoje em dia. Os extremos, né? Que a gente fala. Qualquer movimento que busca superioridade, você já não Ou pode... independência de Deus. Isso aí. A humanidade hoje busca isso, ser independente de Deus. Aí buscou independência de Deus, seja no machismo, no feminismo, qualquer área que entrar, já se afastou. Então, o que vier seguindo daquilo ali já está seguindo o caminho errado, entendeu? O conceito errado. Uma vez eu tive a oportunidade de ministrar sobre feminismo na igreja, e eu achei muito interessante que as pessoas levam hoje, né, o feminismo já alcançou algo bem maior, né, uma extensão maior. Mas o feminismo ele começa na época de guerras, né? Houve a Segunda Guerra Mundial, aí os homens tiveram que ir para as guerras. Então, automaticamente, as mulheres tiveram que ficar nas suas casas e tinham que buscar o seu sustento. No que elas buscaram o seu sustento, aquelas que bordavam começaram a bordar para vender para fora, aquelas que costuravam, e assim elas começaram a trabalhar com o seu próprio sustento. Só que no que elas começaram a crescer, nessa época, década de 60 por aí, elas começaram a abrir um leque de oportunidades, né? Tipo assim, aproveitaram a oportunidade de crescimento. Aí foi onde começou as faculdades que não existiam, começaram a estudar. Aí começou aqueles movimentos feministas, eu esqueci o nome, da década de 70, que houve uma reforma que fizeram das mulheres. Na época que morreu aquelas que foram queimadas na fábrica, surgiu o Dia da Mulher, tudo isso é um pouquinho longo, né? Então o feminismo ele começou desde a época de guerra, sendo que começou com algo bom, porque tudo começa começou com algo para sustentar a família, mas só que foi deturpado totalmente. Foi. Aí as mulheres começavam a ir para as ruas para fazer diretas já, se eu não me engano. Isso já foi bem mais. Mas foi bem mais para cá. Aí já exigindo, né? Direitos, né? Direitos, elas botando
Aí as mulheres já começaram a votar, que até então as Sim. mulheres não tinham voz. Já se né? formava academicamente. Aí o que acontece? Algo que começou bom, aí no fim das contas foi se tornando, né? Hoje, as mulheres querendo competir com o homem na carreira. Isso fica bem claro, né? difícil. Isso fica bem claro. Que começou de uma forma boa. A mulher estava Começou bem. uma boa. Até hoje é O teu boa. marido, nessa época, na Segunda Guerra Mundial, né? O marido estava na guerra. O filho passando fome, tem o quê? Trabalhar, filho. Mas só que começou a se deturpar. Entendeu? Começou a se deturpar e por aí foi. Entendeu? Começou o ismo, né? O extremismo já. É a cabeça do homem sem Deus, aí ele acaba criando confusão com Hoje em dia até a palavra que se usa é empoderamento, né? Que É a palavra da moda. Empoderamento. E brigam por isso, se ouve a gente falar, ficam chateados com a gente. Então, assim, mas nós, é o que eu falei, nós não somos guiados pelos padrões do mundo, né? Então, que o Senhor possa nos permitir sempre ser transformados pela palavra dele. Amém. Então, a última pergunta: como vencer o machismo à luz da palavra de Deus? Como a gente consegue, dentro da igreja, esse movimento que ele existe, o machismo dentro da igreja? Como a gente vence ele à luz da palavra de Deus? Como combate ele? Acho que tendo primeiramente a Bíblia, a palavra de Deus como base. Se você se basear por aqui, você vai eliminar totalmente o machismo. Mas sendo que muitas das vezes o machismo, né, isso que eu falei, de 1960 para cá, até os anos 90, que eu digo ali, o machismo foi pregado muito nos púlpitos das igrejas, principalmente nas igrejas tradicionais. Mulher tem que ficar calada na igreja, mulher não pode subir no altar, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, mulher tem que ficar em casa. E pregava-se, muitas vezes, o machismo dentro da igreja, porque Paulo falou sobre isso, porque fulano falou sobre aquilo, porque não sei o que falou sobre isso. Eu estou totalmente a palavra. Se você não tivesse aqui com a base, você não vai conseguir vencer o machismo dentro da igreja, infelizmente, né, como base. Até o cargo de pastora não existia, né? Não existia e tem ainda alguns lugares hoje que ainda tem resistência a isso, algumas denominações, né? E eu acredito que o primeiro, não adianta você achar que vai acabar com o machismo dentro da igreja. Eu não acredito que a gente acabe com o machismo, né? A palavra de Deus continua sendo ministrada, aquele que tem um coração aberto vai ouvir, porque tem crente que não tem fé na Bíblia que lê. Então é um assunto muito difícil. Porque como é que eu vou mudar algo se eu não tenho fé naquilo que eu estou lendo? Então é muito difícil. Para erradicar um comportamento tem que haver uma mudança de mente completa. E as escrituras, elas moldam a nossa... Queridos, nós estamos fazendo um quadro aqui, eu costumo dizer isso e é verdade, muito transparente. Está dentro da igreja, não quer dizer que só tem gente liberta, curada, transformada, que não vai ser machista, que não, entendeu? Não existe santão dentro da igreja, não. Estamos em constante Não transformação. tem, não. Nós estamos, a palavra do Senhor diz que de glória em glória, somos transformados até alcançarmos a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Não é isso? Quando nós formos levados para a glória, olha só, quanto trabalho que a gente vai dar ainda. Falta muito. Mas assim, aquele que vier para a igreja, se converter de verdade, porque a Bíblia é o nosso manual agora. A partir do momento que a gente se converte ao manual, a fé vai ser gerada dentro de mim e não vai ter nenhum trabalho. Automaticamente o Espírito Santo vai vindo, vai trabalhando. Aquele que era machista, ele vai começar a rever seus conceitos. O problema é que nem todo mundo tem a mente aberta e não permite a fé trabalhar. Contra isso, ninguém vai fazer nada. Nem Deus pode fazer com relação àquele que fecha o coração. Verdade. A Bíblia diz, né? Jesus fala, vocês serão ali pela palavra que sai da minha boca. Tem pessoas que vai escutar, não vai crer, não vai se converter, não vai ser transformado. Porque não quer, o coração está totalmente endurecido para aquilo. Então, não De quer. dentro para fora, né? E não vai dizer que o Senhor não orientou, porque o Senhor está falando. Orientou. Falou. De dentro para fora. A mudança, ela vem não daquilo que você recebe. Você escuta, mas gera dentro de você um desejo, você busca na palavra e ela vai ser vencendo transformada. Se você realmente tem um coração fechado, todo segmento vai ter seus equívocos. Mas os equívocos eles não podem virar doutrina, né? Porque nós vimos o machismo também se tornar uma doutrina. Né? E isso é bem perigoso, é um terreno bem perigoso e que pode verdadeiramente comprometer toda uma estrutura. Né? Então, o perigo do machismo é que ele se torne
uma doutrina. É como foi exposto aqui, a gente não vai conseguir erradicar isso de uma hora para outra, não vai conseguir erradicar esse comportamento, mas ele não pode se transformar numa doutrina. É verdade. E você aí, o que você acha? Dê sua opinião, deixe seu comentário. Se você gostou, deixe seu gostei, deixe seu like, compartilha, porque a palavra de Deus ela tem que ser espalhada para todo mundo. Agora a gente vai ouvir o louvor do irmão Diogo, mas antes eu queria deixar um recado para você. Como você pode perceber, esse quadro ainda não tem nome, e a gente queria que você desse um nome para esse quadro. E o nome que for escolhido vai ganhar uma Bíblia de ensino King James. Então você se inscreve no canal, comenta e deixe lá o nome que você acha que esse canal tem que ser. Se você ganhar, você vai ganhar essa Bíblia. Que isso. Amém? Vou botar meu nome lá também. Aleluia. O Senhor ele sempre ministra no meu coração que para que a gente possa fazer as coisas corretas é preciso reconhecer que por Ele são todas as coisas. E tudo passa pelo Senhor. E tudo que passa pelo Senhor, o Senhor transforma. Tudo que passa pelo Senhor, o Senhor transforma. Então que esse tema que foi abordado aqui à noite, nesse dia, que talvez tenha gerado conflitos e crises, que você se permita se passar pelo Senhor. Que você permita o seu coração passar pelo Senhor. Pela palavra do Senhor. Porque tudo que passa pela palavra e pelo Senhor, Ele transforma. Porque dele, por Ele, são todas as coisas. 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 A Ele agora. Sempre, amém.
amigos, irmãos, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Eu agradeço a pastora Mary, ao diácono Fernando, ao irmão Diogo. Entenda, a sociedade, ela muda, mas a palavra de Deus não. Fiquem todos com Deus e até a próxima.